estamos iniciando o ano de 2026 com muita alegria, muita expectativa também com o que Deus vai fazer no nosso meio, na nossa igreja. É um tempo de novos começos para todos nós, e estamos orando, para que Deus fale os nossos corações. E eu quero já de antemão pedir para que você, junto comigo, abra sua Bíblia no livro de 2 Coríntios. Capítulo 5. Isso aí, deixa sua Bíblia aberta, 2 Coríntios 5. Não foi combinado, mas nós andamos em unidade, entendemos que Deus tem direcionamento para nós, e não vai ser exatamente igual, mas hoje quero falar algo muito alinhado com aquilo que o pastor Felipe pregou no último culto de sábado do ano, na semana passada. Esse é um texto que tenho refletido há um bom tempo no meu coração, há alguns meses. Inclusive, no Retiro Livres do ano passado, eu fiz uma breve reflexão sobre ele. Hoje eu quero me aprofundar um pouco mais. E foi também de uma experiência muito pessoal que eu estava vivendo, algo que eu estava... eu não devo chamar de crise, porque não foi bem uma crise. Também não foram questionamentos aleatórios a Deus, mas foi de reflexões que eu estava fazendo na minha vida espiritual, na minha vida ministerial. E um livro que me ajudou muito a entender esse texto que nós vamos ler hoje, ele se chama Os Três Nãos de Deus, do pastor Tiago Cavaco. Então, caso você já leu esse livro, vai ouvir muitas referências dele, mas se você não leu também, eu recomendo a leitura, porque é um livro muito, muito bom. Antes, eu quero falar da gente ler o texto juntos, quero falar de uma problemática que imagino que todos nós percebemos ao nosso redor. A gente vive no que chamamos aí da era da visibilidade, Para você ter uma ideia, são mais de 95 milhões de fotos e vídeos postados nas redes sociais no Brasil. 4,2 bilhões de curtidas em posts diariamente no Instagram, por exemplo. E a gente sabe que tem um ditado muito popular que é dito: quem não é visto não é lembrado. Inclusive, os nossos algoritmos, eles seguem esse mesmo rumo, esse mesmo caminho, esse mesmo princípio. Quantas vezes você parou para pensar, você está lá vendo os seus stories, seu feed, sei lá o que você gosta mais de ver, ou os dois, aí de repente do nada aparece alguém que você não via há muito tempo, e você pensa: uau, eu nem lembrava dessa pessoa, nem lembrava do que ela estava fazendo, ou olha como ela está diferente. Provavelmente essa pessoa devia estar postando ali, ou não, independente de um ou outro. A verdade é que a gente vive num tempo da visibilidade, onde quem não é visto não é lembrado, E a gente vive por esse mundo obcecado por presença, por provas, inclusive dentro do mundo digital. Nem o físico, ele até entra num segundo plano, vamos assim dizer, mas todo mundo precisa de alguma prova de vida, vamos assim dizer, alguma prova visível de vida. As pessoas têm um anseio em mostrar que estão vivas, mostrar não só que estão vivas, mas que estão bem e que estão felizes, e um desejo de mostrar a realização, ou no mínimo a busca pela realização o tempo todo, É um mundo de posts, de stories, de reels, onde a ausência ela é interpretada como um fracasso, A falta das coisas, a ausência, ela é interpretada como um fracasso e não como algo positivo. A própria palavra ausente, qualquer pessoa que ouve ausente, ausência, ou termos relacionados, automaticamente vai
fazer uma correlação negativa ao assunto que está sendo tratado. E aí, é mais ou menos sobre isso que a gente vai falar nessa noite. Eu quero que você leia comigo, então, 2 Coríntios, capítulo 4. Eu sei, eu falei o 5, mas a gente vai ler o 4 a partir do 16, tá? E vai entrar no 5 nessa leitura. A palavra de Deus diz assim: por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestido da nossa habitação celestial, porque, estando vestidos, não seremos encontrados nus. Pois enquanto estamos nessa casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferíamos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Por isso temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Amém? Bom, a gente costuma falar bastante da igreja de Corinto, essa igreja que está recebendo essa carta de Paulo, esses livros aqui, essas cartas que foram enviadas. E eu quero só deixar claro que, por mais problemática que essa igreja seja, o uso contínuo dela nas nossas pregações não é porque nós achamos que somos uma igreja problemática, né? Mas é porque nós podemos, e é bom nós aprendermos com o erro dos outros para não cometermos os mesmos erros. Por isso a gente usa bastante essas cartas, tanto 1 quanto 2 Coríntios. E aqui Paulo, nesses textos, ele apresenta um paradoxo para essas pessoas, para a igreja de Corinto e para nós. E é interessante porque é uma igreja muito parecida com a nossa geração, uma igreja muito preocupada, obcecada por sinais, por maravilhas, por milagres, por dons. A gente já falou sobre isso aqui outras vezes. Era uma igreja que ansiava demonstrações de poder, demonstrações da presença e da manifestação da presença de Deus. Uma igreja preocupada com a sua visibilidade, com suas expressões de fé, mas era uma fé performática. E é interessante porque, enquanto o mundo diz, mostre o que você tem, a fé cristã diz, espere pelo que você não vê. E isso parece que vai de encontro, porque enquanto todos querem provar algo, provarem que pertencem, provarem que são, Paulo faz um convite a essa igreja, estende esse convite a nós essa noite, de vivermos como se nós não fôssemos daqui, como se nós não pertencêssemos a esse lugar, nem mesmo a esse corpo onde hoje nós habitamos. E é interessante porque há um conflito, e ele é relatado em toda a carta, da primeira e segunda carta de Coríntios. A gente já falou sobre isso aqui antes, mas há um conflito a respeito dos superapóstolos, né? Eram homens e pessoas que começaram a se destacar. E, bom, como já foi falado, os coríntios, eles tinham essa obsessão
por pessoas que se destacavam, por grupos, em fazer parte do melhor grupo ou estar onde se é mais notado. E teve uma discussão de quem era discípulo de quem, você já deve ter visto isso no 1 Coríntios. Mas aqui é interessante porque ao longo dessa carta o próprio Paulo vai mostrar como ele teve que lidar com essa questão. Afinal, ele era um super apóstolo, né? Um homem de um currículo invejável, de um currículo extenso, um homem de profundas experiências com Deus, e até ele mesmo poderia entrar nessa onda de visibilidade, de ser algo, de demonstrar ser algo, mas ele fala lá em 2 Coríntios, capítulo 11, 12, a respeito de como Deus tratou isso no seu coração. Paulo tinha aquilo que nós chamamos, e a Bíblia diz, um espinho na carne, e o texto fala que 3 vezes ele pediu para que Deus tirasse isso dele, e 3 vezes Deus disse não. Por isso o livro chama Os 3 Nãos de Deus. E Deus diz a ele: a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E é algo interessante para nós de pensarmos nesse tempo onde essas demonstrações de força e de poder e de conquistas e de mostrar que você está bem, está vivo, parece que não vai muito de encontro com algumas coisas que a gente vê na palavra de Deus. Então, a problemática central dessa noite, desse tema, vivendo como peregrinos, é porque em troca de manifestações presentes e talvez algo substancial, homens e mulheres têm tentado performar algo, imaginando que talvez isso seja capaz de suprir nelas a ausência de algo que eles não conseguem explicar. E é interessante porque ao nós conversarmos e vemos testemunhos de pessoas que se batizam, você já deve ter notado que muitas delas falam a respeito de um vazio, de uma ausência sentida no seu ser, na presença, na falta de algo. E é interessante porque, de fato, esse vazio ele vem de encontro a todos os seres humanos. Mas a gente precisa dar um passo à frente nessa conversa, porque mesmo nós, aqueles que já foram salvos e encontrados em e por Cristo Jesus, mesmo depois de já termos nos batizados, mesmo depois de recebermos o Espírito Santo em nós, você precisa admitir para si mesmo que em algum momento da sua caminhada cristã, você sentiu falta de algo. Você sentiu falta em si, ou talvez teve um culto onde você veio, você levantou sua mão e você achou que Deus ia se manifestar de forma poderosa. Talvez a pessoa que estava do seu lado, ela estava caindo em prantos e chorando e clamando a Deus, mas você não era capaz de sentir nada. E essa ausência, essa falta de qualquer tipo de manifestação ou de demonstração, muitas vezes nos causa um certo desespero, né? Talvez você deva ter pensado: será que eu sou salvo mesmo? Será que Deus realmente me ama? Será que eu preciso fazer alguma coisa a mais? Será que Ele não está ouvindo as minhas orações ou me notando aqui? Será que eu faço parte dessa igreja? Porque na outra igreja todo mundo sente algo diferente. Na outra igreja todo mundo tem dons ou algo do tipo, mas o que explica essa falta? Bom, por isso que eu quero falar sobre isso essa noite, porque muitas vezes essa falta que nós sentimos, ela acaba ocasionando em nós alguns sentimentos ruins. Talvez um deles possa ser o cansaço de tentar encontrar algo, uma solução, e isso não chegar até nós. Talvez seja um descaso pela a verdadeira humildade cristã, onde, indo talvez na contramão do que eu falei até agora, você é uma pessoa que tem uma boa relação com manifestações e demonstrações do poder de Deus, e aí você começa a achar que por si só e por viver essas experiências sobrenaturais, tem algo em você de muito precioso e valioso que as pessoas precisam notar. Talvez isso possa mexer com o seu orgulho ou até com uma certa melindre do seu coração,
de entender o que é vaidade sua, o que é necessidade verdadeira, como você vai lidar com essas coisas, com esses sentimentos. E, bom, é por isso que a gente precisa falar sobre isso, sobre como a nossa fé, ela deve ser, na verdade, marcada pela ausência mais do que pela presença. E eu quero, através desse texto que nós lemos aqui, quero falar sobre 4 coisas que a gente aprende nesse texto a respeito de como nós podemos viver como estrangeiros, entendendo que nós não somos daqui. A primeira delas é ter consciência. Estou usando slide esse ano, vocês viram? Novidade aí, que provavelmente vai durar umas 2 pregações só, mas está tudo bem. Vamos lá. A primeira coisa, o primeiro passo para viver como estrangeiro é ter consciência da ausência e da aflição. Quero ler mais uma vez com você os versículos do capítulo 5, do 1 ao 4, a Bíblia diz assim: sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construído por mãos humanas. Mas enquanto isso, nós gememos, desejando ser revestido da nossa habitação celestial, porque estando vestidos não seremos encontrados nus. Pois enquanto estamos nessa casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Eu sei que existem alguns termos aqui que parecem ser um pouco esquisitos, estranhos de entender, esse estar vestido, depois estar despido, e o que eu quero, o que eu não quero, mas vou tentar explicar de uma forma simples para você. Mas o primeiro passo que a gente precisa para viver como estrangeiros é reconhecer honestamente que Deus não está aqui da forma como nós queremos que Ele esteja. Talvez essa é uma verdade dura para nós, de reconhecermos e admitirmos isso, tanto pessoalmente, mas também como igreja. De reconhecer, como eu falei, a gente ouve as pessoas falando no batismo, e eu sei que muitas vezes, você vendo alguém testemunhar no batismo, você aí sentado no seu lugar, já salvo, já crente, você fala: cara, mas eu também estou sentindo isso, eu também estou sentindo esse vazio, essa ausência, e por que será que isso acontece? A verdade é que nós estamos ausentes do Senhor. Isso parece também um pouco contraditório, porque a Bíblia fala que a igreja é a plenitude de Deus na terra, que nós devemos nos encher do Espírito Santo. E como assim eu me encho do Espírito Santo, mas eu vivo na ausência divina? Que coisa maluca. E sim, é maluco. Mas a verdade é que nós não estamos completos, e só estaremos completos quando Jesus vier novamente em grande glória, nos der novos corpos e vier em sua plenitude e, de fato, completar a obra do seu reino aqui nessa terra. Mas nós estamos ausentes. E a gente precisa entender também que essa ausência de Deus, em algum momento da nossa caminhada, vai causar uma certa aflição no nosso coração. Paulo fala aqui que nós vamos gemer, nós vamos clamar, nós vamos chorar, nós vamos nos angustiar pela falta que muitas vezes nós presenciamos, né? Nós sentimos de Deus. E a vida é assim, Mas nós temos algumas coisas para nos nortear dessa consciência. Primeiro, porque nós entendemos que a fé, ela é a certeza das coisas que não se veem. A Bíblia diz isso em Hebreus, e Paulo fala com esses irmãos de Corinto aqui um pouquinho antes, no capítulo 4, a gente leu isso juntos. Nós fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê.
E a Bíblia diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam, daquilo que não se vê. Então, a Bíblia já nos alerta que, de alguma forma, nós vamos ter que, na nossa caminhada cristã, nós vamos ter que lidar com o fato de não conseguir materializar, concretizar, ver as coisas da forma como nós gostaríamos que elas fossem. E está tudo bem. Está tudo bem, porque se conscientizar é entender que isso não é necessariamente um problema. É claro que é um problema, mas que ele tem uma saída no final de tudo. Mas é interessante porque o termo usado aqui, né, na NVI, ele foi traduzido como habitação terrena, mas nas versões mais antigas, o termo usado aqui é a palavra tabernáculo. Não sei se a sua Bíblia está assim, mas a palavra tabernáculo, ela tem exatamente o sentido, ela significa um lugar temporário, uma habitação temporária, feita de uma estrutura frágil, diferente de um edifício, que é a palavra usada aqui, que da parte de Deus nós teremos um edifício, mas o tabernáculo ele era algo temporário. Não sei se você vai lembrar da história do povo de Israel. Lá atrás, quando eles peregrinavam pelo deserto, Deus não mandou que eles construíssem um templo. Deus mandou com que eles usassem um tabernáculo como lugar de encontro, porque o tabernáculo ele era um temporário. Ele era uma habitação móvel, porque eles eram peregrinos naquela terra, e assim somos nós. A nossa consciência de ausência é entender que nós estamos num período temporário. Nós vivemos em habitações temporárias. Nós somos tabernáculos porque somos feitos de coisas frágeis e de coisas que se movem e coisas passageiras. Essa é a consciência, a verdade de quem nós somos. E é interessante porque Calvino vai, ao interpretar esse texto, ele vai fazer uma comparação de entender que aqueles que não são crentes, se nós nos compararmos a eles, também muitas vezes choram, clamam, têm seus períodos de aflições por não viverem satisfeitos com a sua presente condição. Isso não é algo exclusivo de nós crentes, mas pessoas não crentes também, em algum momento da sua vida, elas vão sentir essa angústia, essa aflição, pela falta de coisas bem resolvidas e materializadas na sua vida. Mas a diferença é que a predisposição no coração de quem não conhece a Cristo é fugir da morte e acabam encarando essa vida como um fardo e vão tentar achar uma solução final para que as coisas melhorem. A diferença é que, para nós que temos consciência de que isso é temporário e de que existe algo no futuro reservado para nós, nós encaramos diferente. Porque eles não têm essa esperança, eles não têm essa fé, eles não têm essa convicção de que nós temos, de que as nossas aflições aqui, elas são momentâneas e são temporárias. As nossas angústias, os nossos sofrimentos que exteriormente nos desgastam, os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo em nós algo que vai durar para sempre. Quem não conhece a Cristo não tem essa convicção e por isso nunca vai conseguir ter a consciência da ausência, a consciência da falta. E sabe, talvez você já deva ter se deparado com o medo de morrer, né? Antes, quando as pessoas me perguntavam, eu morria de medo de morrer, e principalmente morte trágica. Imagino que a maioria de vocês deva ter isso também, né? Ninguém quer morrer, ninguém gosta, isso não é natural ao ser humano. Por quê? Porque nós todos fomos feitos para viver, nós somos feitos para viver. Mas a nossa fé transforma a forma com que nós encaramos a morte, porque nós não precisamos ter essa relutância que é natural de deixar essa vida, mas a gente entende que existe algo melhor para nós. E aqui a gente consegue começar a resolver essa questão de a gente quer ser revestido da nossa habitação celestial. Nós estando vestidos, não seremos encontrados nus.
Porque nós, enquanto estamos nessa casa, nos angustiamos, não queremos ser despidos, mas revestidos da habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. O que isso quer dizer? Basicamente ninguém quer estar nu, e o estar nu aqui é morrer. Ninguém quer morrer, todo mundo quer viver. A questão o crente, ele sabe que ele vai receber uma roupa melhor, então se ele ficar nu temporariamente, ele vai receber uma roupa melhor. O não crente não, ele não quer ficar nu, ou seja, está todo mundo achando engraçado isso, né, se ficar nu, né? Mas o não crente, ele tem esse medo porque ele não sabe, ele não tem a certeza de que algo para ele vai vir melhor depois. E é isso que Paulo está falando assim, tem uma habitação, uma roupa celestial que vai nos vestir. E é isso, então, que nos dá esperança, é isso que nos faz ter consciência dessa aflição. Então, nós não precisamos ter esse medo. E aqui, é claro que eu quero, só para fechar esse primeiro ponto, a gente entende que existe diferentes tipos de ausência e de presença. Então, Deus está presente com todos os homens, no sentido em que Ele nos sustenta com o seu poder. Ele habita entre os homens através do seu Espírito. Aqueles que receberam a Cristo foram enchidos, foram cheios do Espírito Santo de Deus. E sim, Deus habita em nós, a presença dEle é real entre nós. Mas ainda assim, isso não é algo completo. Ao mesmo tempo, Ele está ausente de nós, porque nós não podemos o contemplar face a face, não nessa habitação mortal que nós temos, não com essas roupas. Enquanto nós não possuímos aquilo que chamamos de bendita imortalidade, um corpo glorificado, nós não conseguimos ter essa completude da presença de Deus. E essa é uma consciência que todos nós devemos ter. O que fazer, então, diante dessa consciência de que existe uma ausência da parte de Deus e existe uma aflição da parte de todos nós? Nós podemos concluir que talvez o melhor para nós é entendermos que estamos numa sala de espera. Nós estamos numa sala de espera. Talvez as nossas igrejas deveriam ser mais encaradas como verdadeiras salas de espera. Se você já foi numa sala de espera, seja do que for, da oficina mecânica, troca de pneu, ali tem aquela aflição de você ter quase que uma certeza no seu coração de que não vai ser só um problema que você vai arrumar naquele dia, né? Você chega para trocar a pastilha de freio, aí você descobre que tem problema no rolamento, no balanceamento, tudo isso, todos os entes do carro estão estragados praticamente. Pode ser a sala de espera de um hospital. Você sabe que ali é um lugar de aflição, talvez os parentes estão sentindo falta de algum querido que está lá para dentro, uma aflição de talvez não ter o diagnóstico exato daquilo que está acontecendo, mas para nós, a nossa sala de espera, ainda que com aflição, ela tem uma certeza. Um dia ela deixará de ser espera e um dia ela se tornará presença. E assim nós vivemos com uma consciência nova e melhor. Amém? Gente, como eu não prego desde o ano passado, eu estou... É verdade. Talvez eu me empolgue aqui. Não, brincadeira. Mas reconhecer a ausência não pode significar para nós o desespero. Nós não precisamos nos desesperar. Na verdade, entender exatamente onde nós estamos e o que estamos enfrentando nos leva ao segundo passo, que é ter bom ânimo, mesmo na ausência e nas aflições. Aqui no versículo 5 e 6, o 5 diz: foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. E aí ele fala: portanto, temos sempre confiança e sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor.
Mas esse termo usado aqui, de termos confiança, na verdade é um termo que poderia ser melhor traduzido como temos bom ânimo. Temos um bom ânimo. O que é o ânimo? O bom ânimo é você estar animado, né? Quem aí está animado? Olha aí, temos bom ânimo, mesmo na ausência, mesmo na falta, mesmo na aflição, porque nós temos uma garantia, o texto vai dizer no versículo 7, que nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Esse bom ânimo é uma confiança inabalável de que essas realidades que nós encaramos, elas vão ser plenamente resolvidas. Isso faz com que o nosso ser se revigore, de saber que as nossas aflições, as nossas dificuldades, as nossas lutas aqui, elas são temporárias, elas são passageiras. Meu irmão, eu não sei como você está entrando no ano de 2026, eu não sei quais são as lutas que você está carregando do ano velho para o ano novo, eu não sei o que feriu o seu coração, eu não sei o tamanho da sua dor, não faço ideia. Mas uma coisa eu sei, é que ela tem data para acabar. Uma coisa eu sei é que as suas lutas, elas têm um ponto final. As suas tristezas, o seu abalo, a sua aflição, a sua ausência, ela tem um dia marcado na história, do qual nós não sabemos, mas ela tem uma hora, um dia, e isso vai acabar. E é por isso que Paulo fala, nós temos uma confiança, nós temos um bom ânimo em viver as nossas vidas, porque, por enquanto, sim, nós estamos ausentes, estamos longe do Senhor, mas nós não vivemos pelo que nós vemos, e sim pelo que nós cremos. E a nossa fé está em que Cristo Jesus um dia virá e habitará entre nós. Mas é interessante porque a verdadeira fé, ela não tem medo de não ter nada para mostrar, porque é só isso que nós temos, é isso. Nós temos uma confiança, uma certeza, uma plena convicção de que nós não fomos feitos para essa vida, nós não fomos feitos para esse mundo, para esse tempo. E sobre isso tem uma frase muito interessante, não é bem uma frase, é uma pequena... um texto. O texto resolve bem o que a gente vai falar. Muito famoso de C.S. Lewis, que diz assim, pega aí, slides. Se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo possa satisfazer, essa ausência, essa falta de algo, a explicação mais provável é que eu fui feito para um outro mundo. Se nenhum dos meus prazeres terrenos é capaz de satisfazê-lo, de satisfazer esse desejo, isso não prova que o universo é uma fraude. Provavelmente os prazeres terrenos não têm o propósito de satisfazê-lo, mas somente de despertá-lo, de sugerir a coisa real. Se for assim, tem de tomar cuidado para, por um lado, jamais desprezar ou ser ingrato em relação a essas bênçãos terrenas, e por outro, jamais confundi-lo com outra coisa, da qual elas não passam de um tipo de cópia, ou eco, ou miragem. O que C.S. Lewis aqui está dizendo é que nós não precisamos, em algum momento você vai perceber que você não foi feito para esse mundo. Em algum momento, nada dessa terra vai ser capaz de satisfazer os anseios, os desejos do seu coração. Talvez alguns deles de forma temporária. E é interessante porque isso tem a ver também com as manifestações da presença de Deus que a gente vive na nossa vida e na nossa igreja. Mas nós não precisamos nos basear numa mensagem triunfalista, positivista do Evangelho ou de prosperidade, ainda que Deus tenha isso de certa forma para nós, mas essa não pode ser a base da nossa fé, porque nós não fomos feitos só para triunfar nessa terra. O que acontece de bom com a gente aqui é um gostinho daquilo que está por vir. Então, aquilo que acontece de bom, eu agradeço pela bênção. Não tomo como se isso fosse resolver minha vida, mas entendo que isso é um prenúncio das coisas que eu vou desfrutar ainda mais com Deus. E é por isso que Paulo fala, olha,
Tenham um bom ânimo, porque as coisas que vocês estão desfrutando aqui, as boas, e até mesmo as ruins, elas são um anúncio daquilo que está por vir. C.S. Lewis vai dizer, é um eco, é uma miragem, algo que você contempla, mas ainda não vive. Então, eu agradeço as bênçãos que eu aqui recebo, faço delas um combustível para o que está por vir, porque eu entendo que são um eco do futuro. É interessante porque essa é a diferença entre crentes e não crentes, porque nós adquirimos essa consciência da nossa ausência e entendemos que isso para nós é um motivo de nos animar, de mudar o nosso estado de espírito, enquanto aqueles que acham que foram feitos somente para essa vida, do qual não encontram satisfação plena, eles vão viver uma vida de murmuração, uma vida obstinada, uma vida contra Deus, ainda que não saibam. E essa é uma diferença que tem que ser clara em nós. Claro, ninguém é perfeito, todos nós em algum momento reclamamos da vida, nós nos angustiamos pelas coisas ruins, e acontece, mas, gente, um crente que é crente mesmo não pode viver murmurando e reclamando de tudo. Não dá, isso não é condizente com o Evangelho. Se nós cremos que, de fato, as coisas vão se resolver e vão melhorar, não tem por que a gente ficar reclamando de tudo o tempo todo. E é isso que a gente entende aqui, porque para quem só reclama, não vai encontrar satisfação nessa vida e vai viver por isso mesmo. Mas para nós, aqueles que creem, entendem que mesmo essas coisas que nos trazem dor e aflição, e até mesmo as boas, que não são exatamente como nós gostaríamos, elas vão ganhar um novo sentido e vão ser potencializadas. Isso é uma bênção para nós. E sabe, a grande diferença que sustenta a nossa fé é que quem nos garante isso mesmo é o próprio Espírito de Deus. Então, nós podemos sim, devemos nos animar, mesmo com a ausência, mesmo com as aflições. Mas não para por aí, porque esse ânimo, ele precisa se materializar em algo. Embora a gente está falando muito sobre a falta da matéria, o nosso ânimo ele precisa se materializar em algo. E aqui a gente vai para o nosso terceiro passo, que é ser agradável a Deus. Paulo diz lá no versículo 8 e 9, ele fala, né? Temos, pois, confiança, preferimos estar ausente do corpo e habitar com o Senhor. Por isso temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. E aqui está algo crucial. A nossa ausência de Jesus, ela não pode ser uma desculpa para a nossa inação, para nós não fazermos nada. Na verdade, ela precisa ser uma motivação para vivermos de forma que o agrade. Tem um comentarista bíblico chamado William MacDonald, ele explica isso. Os cristãos devem esforçar-se para ser agradáveis ao Senhor. Seu serviço na terra somos salvos pela graça, mediante a fé, e não mediante a obras. Isso está lá em Efésios. Mas uma vez salvos, porém, devemos esforçar-nos para fazer as boas obras para as quais nós fomos chamados. Essa consciência que nós temos a respeito do estado em que vivemos, ela precisa gerar algo em nós. A forma como nós vivemos deve ser impactada por isso. Ah, tá, então beleza, já que Jesus não está aqui, vou viver de qualquer jeito, vai que ele volta um dia, não sei. Vocês são crescidinhos para entender que não é isso. A vida que nós vivemos aqui não é um tempo de espera inútil. Não é essa sala de espera que nós somos, não é uma sala de espera inútil. Ela tem uma finalidade, ela molda, ela prepara o nosso coração, ela forja o nosso caráter, ela corrige aquilo que precisa ser corrigido em nós. É um tempo de servir, é um tempo de amar, é um tempo de viver para a glória de Deus, é um tempo de sermos agradáveis a Ele e, consequentemente, sermos agradáveis uns aos outros. Tiago Cavaco, o autor do livro que eu citei no começo, ele vai dizer: tão mal quanto adorar o Deus errado é adorar o Deus certo, mas da maneira errada. E tem muitos crentes que vivem assim.
por não terem uma consciência, por não terem um entendimento a respeito de quem são, de onde estão e para onde vão, adoram a Deus de forma errada. Porque, veja, eu vou falar, a gente vai finalizar com esse assunto, mas a gente muitas vezes tem uma tentativa de se igualar às pessoas do mundo, tentando atrair, não, eu vou ser agradável a Deus, eu vou tentar, então, atrair a presença dEle de alguma forma, e vou tentar chamar a atenção, e a nossa performance começa a ganhar um papel dentro de nós, talvez como se isso fosse uma validação a respeito de quem nós somos, de como vivemos, quando Ele está dizendo, não é assim. Seja agradável a Deus, faça aquilo que Ele manda, faça aquilo que Ele te ordena, seja agradável ao seu próximo. Essa é a melhor forma de que nós podemos viver. Tem uma frase que diz, é porque Deus é o único que realmente que Ele abraça com amor quem nada consegue ser. O grande eu sou abraça todos aqueles que não precisam ser mais do que são em Cristo Jesus. Tentamos tanto mostrar algo, mas quando que nós precisamos lembrar é que nós nada somos, que na verdade nem daqui somos. Esse era um dos problemas que essa igreja enfrentava, né? Eles tinham essa dificuldade de entender que eles não precisavam tentar chamar a atenção de Deus, e ser agradável a Deus não é chamar a atenção dEle, porque Ele já te ama, Ele já morreu por você, Ele já te salvou. Agora você precisa viver uma vida digna com aquilo que Ele preparou para você. E de forma complementar ao passo 3, que é ser agradável a Deus, nós chegamos no nosso último ponto. O passo 4 é querer mais de Jesus. E aqui está o clímax de tudo que Paulo está dizendo, que viver como estrangeiro nessa terra é querer mais de Jesus. O versículo 8 diz, sim, temos tal confiança, e preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. Explicitamente o que Paulo está dizendo aqui eu prefiro morrer para estar com meu Deus. Eu lembro de uma vez a primeira vez que eu tive a consciência, e eu não estou tentando falar isso para chamar a atenção de ninguém ou algo do tipo, mas eu lembro da primeira vez que eu tive a consciência de que nada nessa vida, nada do que eu pudesse experimentar aqui, nem mesmo o casamento, filhos nascendo, qualquer tipo de realização profissional, ministerial, de que nada isso era mais importante do que a volta de meu Deus. E eu lembro do primeiro dia que eu falei assim, Jesus podia voltar hoje, é o que eu mais quero. E eu lembro que o dia que eu pronunciei isso com a minha boca, algo mudou dentro de mim. Porque, veja, muitas vezes nós somos tentados a viver uma vida buscando satisfação, e essa ausência, satisfazer essa ausência, e não dá porque, como eu falei durante esses 40 minutos aqui com você, simplesmente não vai acontecer, porque nós não fomos feitos para esse tempo. Você não vai viver a plenitude, a completude das coisas aqui, por melhor que seja a sua vida, por melhor que seja, talvez você tenha um checklist de sonhos e você está indo muito bem nessa lista, talvez você sonhou um dia e hoje você vive todas as coisas que você um dia sonhou e planejou na sua vida. Eu tenho certeza que em algum momento você deitou na sua cama, você foi dormir e pensou, tem algo faltando, porque tem. E sabe, isso não é se resignar de viver algo, é desejo ardente, é fome. Essa fome, ela precisa nos mover em direção a algo. Então, a nossa resposta não deve ser de não fazer nada, ou, como eu disse antes, de viver uma vida como se Jesus não estivesse aqui, pois afinal Ele está. Mas a resposta natural e o convite que Deus faz a todos nós hoje é que essa ausência se transforme em fome. Que essa ausência se transforme em fome. Tiago Cavaco, autor desse livro, ele vai trazer uma
palavra muito forte, muito poderosa a nós. Não nos envergonhamos da ausência de Jesus, por enquanto, porque ela está a alimentar a nossa fome de o encontrar. A nossa certeza de que Jesus não nos abandona tem a forma de esperança. E o fato de não ganharmos campeonatos da presença de Deus, de não ganharmos campeonatos de influência, o fato de não ganharmos campeonatos de poder, apenas confirma a nossa bendita ineficácia visual. A fé é uma ineficácia visual. O que nós temos é a palavra aberta, onde nos derramamos completamente. E toda essa entrega ao que Deus diz é uma fome exercida em louvor. O nosso louvor é a nossa fome de Deus, e o nosso louvor é a nossa saudade dEle. Nunca nos envergonhemos da nossa fome e da nossa saudade, afinal, andamos por fé e não por vista. Meus irmãos, o convite é que essa ausência se transforme em fome. E exatamente por saber que Deus não está aqui do jeito que nós gostaríamos, isso tem que gerar em nosso coração uma vontade de querê-lo ainda mais. Um crente que não quer que Jesus volte agora é um crente que não está vivendo como crente. Se esse não é hoje o maior desejo do seu coração, é porque talvez você, em algum momento, você desalinhou aquilo que precisava estar alinhado no seu coração. Não tem nada mais precioso para nós do que fome e vontade de estar com Jesus. Não pode ter. Não pode ter. A sua vontade de casar não pode ser maior do que a sua vontade de ter. Ah, mas eu tenho uma viagem marcada, a viagem dos meus sonhos, eu vou para Paris em fevereiro. Jesus podia esperar, né? Não! 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 A gente precisa querer Jesus mais do que qualquer coisa. E essa ausência, essa falta dele aqui em nós, então, precisa gerar em nós fome, fome, fome. E essa tem que ser a ardente saudade da igreja. Uma igreja que se encontra com fome. Uma igreja que se encontra para demonstrar a ausência. É uma igreja que se encontra dizendo: Pai, nós sabemos que nós não estamos aqui da forma como nós gostaríamos, mas o nosso encontro revela aquilo que nós sentimos por você. É saudade, é fome, é querer mais do Senhor. E essa vai ser a nossa motivação. Nós não temos nada muito para mostrar. Quando perguntam a respeito da nossa fé, tá, mas você já viu Deus? Como que você fala que você sentiu Deus te abraçar? E a gente não tem muito o que explicar, é isso. A gente não vê como Ele é exatamente, mas é isso que deve nos mover. Querer que Jesus volte logo. E essa, essa não pode ser também uma frase de escapismo. Ah, eu só quero que Jesus volte logo, que meus problemas acabem. Não é isso. Não é isso. Porque se for assim, você não quer Ele, você quer o que Ele pode te oferecer. A gente não deseja Jesus só para escapar de alguma dificuldade, né? O famoso clique, o filme, né? Que você fica passando as coisas. Ah, muda logo para a volta de Jesus, que aí tudo vai se resolver. Não é isso. Mas é uma vontade de estar com Ele e somente. É isso que nós devemos ansiar. Então a vida cristã não é sobre se conformar com a ausência, mas sobre ter tanta fome de Jesus, que essa fome direciona toda a nossa existência. E o entendimento de que nós iremos ser saciados. A nossa fome um dia encontrará lugar. Aquele nosso anseio, aquela saudade, sabe a pessoa que você mais ama, já experimentou ficar um tempo longe dela, e sabe quando você volta, você fica até meio desnorteado, você não sabe nem como se comportar. Eu lembro da primeira vez que eu e G, a gente já se gostava um do outro, a gente ainda não namorava, mas a gente já gostava um do outro, e ela viajou de férias, e ela ficou quase que 30 dias fora, foi muito tempo. E aí a gente combinou de quando ela voltasse, a gente ia no cinema. E eu lembro que a gente, quando se viu assim, sabe como você nem sabe muito como reagir com a pessoa de tão assim que você tá? E não importa a idade que você viva, tá? Não é coisa de adolescente, não. Isso é todos nós somos assim. E entender que um dia essa
essa saudade, essa vontade que a gente tem de estar com Jesus vai ser totalmente saciado e deixar a gente assim, tipo, sem reação. É isso que vai acontecer. Eu quero, antes de recapitular os 4 passos e falar do que a gente, algumas dicas muito simples, eu queria chamar meu amigo João, que já está aqui, porque eu me lembrei hoje à tarde que existe uma música muito bonita que ela fala a respeito desse dilema, desse paradoxo que nós vivemos, de um coração aflito que precisa se lembrar de que um dia nós iremos viver no nosso eterno lar. Então, se você conhece essa música, eu queria desafiar você a cantá-la junto com a gente. Mas se não, você pode só refletir na letra dela, porque é uma letra muito bonita. Você pode ficar sentado no seu lugar mesmo, não tem problema, pode ficar por aí. Quando o coração estiver aflito, se lembrem de quem Ele é. Para ver o Pai, olhe para o Filho, Deus que se revelou a nós. A vida eterna já nos deu. A alegria e paz começam aqui. Para si um povo escolheu, andamos para o encontrar. E então vamos cantar, voltando ao eterno lar, pela estrada que nos conduz, vivendo o seu amor. Quando o coração estiver aflito, se lembre do que Ele fez, tudo que criou e sustenta, pelo poder da sua mão, nos estendeu a adoção. Somos filhos da aliança eterna. Na ressurreição, unidos somos no Senhor. E então vamos cantar, voltando ao eterno lar, pela estrada que nos voltando ao eterno lar, pela estrada que nos conduz, vivendo o seu amor. Quando o coração estiver aflito, se lembre do que Ele é. Amém. Fique em pé no seu lugar. Eu quero repassar rapidamente os 4 passos de que você precisa fazer
para viver como estrangeiro nessa terra. Eu não sei se a gente consegue voltar, porque eu fiz slide para isso também. Recapitulando os 4 passos. Passo número 1. Tenha consciência da ausência e da aflição. Seja honesto. Você está longe do Senhor nesse corpo. Você sente, isso é normal, é real. A gente não precisa fingir que está tudo perfeito. Você não precisa levantar suas mãos num dia que você não precisa forçar um choro porque alguém do seu lado está chorando. A gente não precisa disso. Estamos todos nos acostumando com a ausência de Deus. Mas, ao mesmo tempo, tenhamos todos bom ânimo de saber que isso é temporário, que o próprio Espírito Santo de Deus nos é garantia de que essa ausência é temporária. Nós temos uma esperança que o mundo não tem. E esse ânimo vai nos levar a sermos agradáveis a Deus. Seja agradável a Deus. Use esse tempo de espera para servi-lo fielmente. Use esse tempo para conhecê-lo ainda mais. Não tente impressionar os outros. Não tente ganhar campeonatos na presença de Deus. Mas viva para alegrá-lo. Viva para satisfazer ao seu Deus. E por último, queira mais de Jesus. Que a fome, deixe essa fome de algo maior crescer dentro de você. Deixe a sua saudade aumentar. Cante, ore, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Abandone qualquer coisa nesse mundo que te faça ter mais vontade do que a volta de Jesus. Viva como alguém que realmente quer que Ele volte logo. E como isso muda a segunda-feira? Como isso muda o nosso dia depois de amanhã, onde vamos viver a vida fora da igreja? Primeiro, nas redes sociais, lembra, você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa fabricar uma vida perfeita. Afinal, a sua vida verdadeira não é desse mundo. Você é um estrangeiro e está tudo bem nós admitirmos que a nossa maior alegria não está aqui. Está tudo bem. Nos nossos relacionamentos, a gente pode servir uns aos outros, não para ser visto ou para chamar a atenção, mas porque nós queremos agradar a Deus. Nosso valor não vem daquilo que as pessoas dizem para nós, mas vem do próprio Deus que nos ama. Nas aflições, quando as coisas ficarem difíceis, a gente pode até chorar, a gente pode sentir essa angústia da falta de Deus, mas nós nos lembramos, não é um choro como quem não tem esperança, não é um choro de desespero, é um choro de quem sabe que tem um lar eterno nos esperando. Na nossa igreja, aqui na igreja, a gente não precisa vir até aqui para consumir experiências espirituais, ou cobrar de Deus ou dos pastores um culto mais poderoso, uma manifestação mais visível e power da presença de Deus. A gente não precisa disso. A gente pode, pelo contrário, vir até aqui e esperarmos juntos, termos fome juntos, desejar Jesus juntos. E nas nossas orações, a gente pode começar a orar diferente também nesse ano de 2026. A gente sempre faz as nossas metas, os nossos planos, mas as nossas orações talvez possam mudar esse ano. Elas serem menos, Deus me dá isso aqui, e ser mais, Jesus vem logo, eu quero mais de você do que qualquer outra coisa. Essa é a palavra final, que nós nunca nos envergonhemos da ausência e da fome. Afinal, como o texto diz, nós não andamos pelo que vemos, nós andamos por fé. Você é um estrangeiro, viva como tal, e que sua fome por Cristo seja tão grande que você adore em toda a sua peregrinação aqui. Amém? Quero orar com você e depois nós vamos cantar uma outra música também nesse tema, que fala de que nós, ainda que ausentes, não estamos sozinhos. Pai, muito obrigado por essa noite. Nós estamos juntos aqui no primeiro culto do ano. Nós queremos juntos, como igreja, consagrarmos o nosso ano ao Senhor.
as nossas vidas, as nossas motivações. Nós queremos reconhecer desde já, Pai, que a gente sabe que ao longo desse novo ciclo que se inicia, desse novo tempo na nossa vida, desses novos começos, em alguns momentos nós não iremos nos sentir completamente realizados. Talvez nem todas as nossas expectativas serão correspondidas e atendidas. Talvez nem todos os nossos planos darão certo. Mas está tudo bem, é porque a gente está usando a roupa errada. A gente está usando a roupa errada. E a gente vai se conformar em viver essa vida aqui, mas com mais fome, com mais sede, com mais saudade do Senhor. Que essa possa ser a motivação de cada um de nós. Que nós nos encontremos encorajando uns aos outros, nas lutas e nas dificuldades, dizendo que isso gere mais fome, mais vontade de estar com Jesus. Afinal, é para isso que nós fomos feitos, para viver com o Senhor, para viver no Teu reino. Que essa possa ser a grande motivação dos nossos corações. Nos dê consciência, nos dê ânimo, nos dê vontade de servir, nos dê mais fome. A oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém.